tertúlia. Minha gente, boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui o efeito do estado vibracional, da energossomatologia, que é a consequência homeostática da condição técnica de dinamização máxima das energias do holochakra ou energossoma, por meio da impulsão da vontade e da parametodologia específica, a fim de manter a paraprofilaxia na vivência cosmoética e evolutiva da consciência. Os efeitos instantâneos do EV, os efeitos benéficos ulteriores ao EV, os banhos energéticos, as 40 manobras fundamentais com as ECs, a catarse energética, a abertura do caminho evolutivo, a desamarração energética, o perdurarismo evolutivo de quem não pratica o EV, a mobilização básica de energias, as ECs antipáticas, a soltura energossomática, a catálise da força presencial pelo EV, o mental soma superaquecido pelo EV. Agora, a limpeza das ECs gravitantes, a autovigilância energética ininterrupta, a instalação das práticas da TENEPS pessoal, a instalação do FIEX pessoal. Há toda uma série aqui de logias e tem os efeitos propriamente ditos. Tem um total aqui de 30 efeitos sadios do EV gerados pela impulsão da vontade inquebrantável de qualquer consciência motivada. Na condição de chave mestra do equilíbrio da consciência nesta dimensão, é impraticável calcular acuradamente a abrangência multidimensional dos efeitos sadios do EV. Você já percebe de modo racional, convicto, os efeitos benéficos do EV? Quais as vantagens do EV para você? Quero dizer que aqui na efeitologia está faltando ali os efeitos fisiológicos óbvios do EV, a consciência está faltando do EV. Até agora que a gente viu foi só isso. Tem 44 logias e tem 3 máximas. Vamos ver se a Rosa vai trabalhar aí. Um que você pode aumentar é efeitologia, que faltam só 2, esse aí é fácil, não é isso? Agora, eu aproveitando aqui que não tem ninguém ainda aqui na arena, eu quero dizer para vocês que em Porto Alegre, agora no fim de semana, próximo, dia 7 e 8, sábado e domingo, vai haver o curso de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. É os professores Rui Bueno, Rosa Nader, William Klein. Aprenda a estudar os verbetes da Enciclopédia. São 64 verbetes selecionados. Um verbete inédito especial para o curso, princípio coloquial. Interação com tertúlia online. Resultado financeiro para a construção do tertuliário. Isso é uma realização da reaprendência com apoio do IIPC. Agora, alô, alô, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre. Chamando force. Observe bem, sábado próximo começa esse curso. Vê se vocês ajudam a gente aí com o tertuliário. Não é gaúcho, mas está cheio de gaúcho aqui. Falou no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente tem que falar na gauchada. De modo que aqui eu estou cheio. Outra coisa, quem trabalha comigo diretamente é um gaúcho. Tá certo? Lá. Então, a família gaúcha aqui é enorme, lembre-se disso. E outra coisa, o Adélio está ali de um lado rindo, e ele é um representante oficial de vocês. De modo que queremos ver gaúchos, sábado próximo,
nesse curso em Porto Alegre. Eu vou acompanhar esse curso à distância, devido ao processo aqui nosso, da tertúlia. Eu quero dizer também para vocês que eu estou aqui com o primeiro inventário da Unicim, 2004-2008. É um livro impressionante, o que tem nele. Tudo quanto é dado da situação, são mais de 100 páginas. O que vocês pensarem do problema da suprainstituição, o problema de ver por cima, o processo da cosmovisão institucional, está nisso aqui. Eu acho que eu queria dar um palpite aí para a turma da Unicim, para arranjar um volume desse para cada IC. Seria bom eles darem uma olhadela. E fazer depois uma sabatina, para ver se eles leram. É muito importante o que já passou. Eu acho que cada IC devia saber o que se passa na Unicim. Agora, outra coisa. Eu estou aqui também com outro processo impressionante, a inventariologia das pastas do conscienciograma. Do cosmograma. Mas aqui é porque tem o cosmograma é baseado no conscienciograma, vocês sabiam. Por isso que eu sempre falo os dois. Agora, mais de 2008, nós temos aqui total de temas do cosmograma, da cosmoanálise, 1984. Tem 147 cubas, tem 808 pastas amarelas, tem 1029 pastas L. Tudo com recorte, tudo com indicação, tudo com material. Outra coisa, não fica pensando que isso é só de jornal, periódico, revista, não. É um monte de material da internet. Eu, praticamente, quase todo dia, remeto um monte de material para isso. 30 mil? Só da internet são quase 30 mil. Tá certo? E olha, é tudo material selecionado. Tem muita coisa que é baseado na elaboração da enciclopédia. De modo que vale a pena vocês pensarem nisso. Agora, já que nós falamos aqui no tertuliário, hoje eu estive lá sozinho, devagar, para ver as energias que estão lá dentro. Realmente, o povo tem razão, está com muita energia lá dentro. Agora, hoje já dá a ideia perfeita. Eu fui lá para o meio para ver como é que eu vou ficar perante vocês. Eu vou ficar acossado. Lá nós vamos ter mais intimidade e aconchego do que aqui. Vai ficar tudo pertinho. É muito pertinho. Eles estão querendo me apertar. Agora, vai valer a pena o processo. Não, aconchego eu já falei, já vai ter mais aconchego mesmo. O negócio é impressionante. Agora, eu quero ver como é que vai ficar aquela cúpula, porque o negócio é grande. Eu estou querendo saber como é que vai ser isso. Agora, eu quero dizer para vocês que eu já estou colocando o tertuliário como o quarto spot da minha vivência nessa vida. O primeiro é o meu quarto de dormir, onde eu tenho sono. Depois eu tenho o escritório, que são as redações, onde eu passo um bom tempo. Depois eu tenho o holociclo, que eu venho aí, por dia, no mínimo, são quase 2 horas. Depois eu tertuliário, que vão ser 2h30, no mínimo. Né? Depois eu banheiro, por causa do soma. E depois eu refeitório, por causa do gastrosoma. São 6 spots de vivência que eu tenho. O tertuliário agora vai ser o 4. Eu já elegi, já coloquei aqui, porque todo dia eu vou ter que aparecer lá, que é o que acontece aqui. Então, isso vai me dar muita força. Outra coisa, eu não vou ter que voltar muito mais nessa sala. Eu vou ficar tudo lá para cima, vai ficar mais fácil. O meu deslocamento aqui diário vai ser mais para o holociclo, diretamente, com a holoteca. Então, eu já estou estudando e fazendo a previsão com os meus prognósticos do que é que eu vou fazer a partir de outubro, novembro, dezembro, janeiro, não sei bem, né? Vamos ver o que é que vai dar. Agora, eu estou preparado para o que der e vier. Já fiz, o casamento com o tertuliário. Agora, está uma bela construção.
Aquilo lá vai ficar muito bacana. Vocês vão ver depois. Está tudo bonito. Eu estava olhando, por exemplo, como é que estão ficando as vigas, o negócio todo ali, entende? Das lajes, tudo entrosada. É um senhor. Sabe, é bom que alguns de vocês cheguem lá para ver o esqueleto da construção, como é que vai ficar. Tá certo? Mas vamos em frente, Mabel. Sr. Valdo, na parafatologia, na terceira linha, está aqui a abertura do caminho evolutivo. Sim. Aí você estava dizendo esses dias que a gente tem, todos nós temos caminhos mais abertos, caminhos mais fechados. Sim. Enquanto estratégia evolutiva, é inteligente investir o máximo no caminho aberto para, por ricochete, abrir o caminho fechado ou não é assim? Não, na questão da energia, sim, por isso que eu coloquei aqui. Veja, essa vida é uma vida energética. Se a pessoa não mexe com energia, ela está por fora, ainda não chegou. Mas... A pessoa, a consciência, a consciência, ainda não chegou. Se ela não tem ideia do processo da energia... Agora, veja, ela não tem, então, o aconchego, que eu estava falando lá, é o aconchegou, é o que chegou, está perto. Uma proximidade dos processos que têm que ser desenvolvidos pela PROEX. A energia é que abre isso tudo. Por isso que eu falo, o EV é a gazua, é a chave geral. E no item 11, na página 62, a complementologia, não é a coplamentologia? É a isso aí você tem razão. Mas então, havendo... Aqui na parapatologia, penúltima linha, o mental soma superaquecido pelo EV. Estender. O caso todo é o seguinte, eu jamais trabalho no meu escritório sem praticar o EV antes. Agora, o meu EV, ele é composto. Eu encho de energia tudo que tem. A energia, às vezes, que eu trabalho, ela é tão forte que eu não faço barulho. A gatinha, às vezes, está dormindo, ela acorda. É o processo da energia, porque ela é um ser vivo. A energia, você mexendo com energia, se tem ectoplasma, mexe em tudo quanto é ser vivo em torno. Agora, o que eu acho engraçado é isso. Não é ela que tem sensibilidade, é a energia que está forte em cima dela. Aquilo mexe com ela de algum modo. Mas o que você quis dizer com mental soma superaquecido? Superaquecido porque ele fica aberto, limpo, rígido, aciado, higienizado, aberto. Isso automaticamente. Agora, é com a energia que você faz isso. Por exemplo, se uma pessoa tem qualquer bloqueio na cabeça, se ela começa a mexer com o estado vibracional, vai melhorar. Ela está preparada para trabalhar com a cabeça, que é o mental soma, na hora que ela vai funcionar. Então, por exemplo, é a maior tolice aquelas pessoas que não usam o estado vibracional para trabalhar com a cabeça. Uma outra coisa, se a pessoa, como é que você vai fazer o conceptáculo maior para receber a inspiração de um amparador? Eu não estou falando da central extrafísica da verdade, não. Falando do amparador aí bem perto da pessoa. É que o EV sem energia não adianta nada. A energia facilita também esse contato com o extrafísico que vai beneficiar o mental soma, mas diretamente ele também... diretamente também. Direto e indireto. Olha, um intelectual deve praticar exercício físico. Os dois hemisférios cerebrais precisam de viver em coexistência pacífica com o cerebelo. Entendeu? Mens sana in corpore sano. O esporte bem feito. Uma pessoa que faz mais exercício físico, ela desintoxica, isso vai melhorar o oxigênio da cabeça. Mas isso tem a ver com... O oxigênio que eu estou falando, quer dizer, o processo... A movimentação energética está nesse processo. Tá. Está nesse processo. Agora, outra coisa aqui é feitologia. Aqui, ó, você está muito preocupado com alguma coisa.
Então você fala assim, durante 5 minutos eu vou mexer só com energia e esquecer a preocupação. Você vai ver como é que melhora a preocupação depois. O povo ainda não sabe mexer com EV. Eu já falei desde não sei há quantos anos que o processo é a chave. Mas ele sempre, eu acho que é lógico que ele sempre vai melhorar não, e uma a coisa situação muito séria, do mental quem soma. faz o EV não é o seu amparador e nem eu. Nem o assediador, é você. É um processo super pessoal, personalíssimo, individualíssimo. Então a pessoa que não dá valor para isso, ela não dá valor para si mesma. Uma pessoa chegou para mim, depois que descobriu o EV, passaram uns meses, voltou lá no Rio, foi falar comigo. Val, quem não faz EV é vegetal. Então eu pergunto para você, você trabalha numa floresta ou você já trabalha com um batalhão de gente? Agora, no nosso... Ele achava que a maioria é uma floresta. Está cheio de tronco caído. Eu posso dizer que EV, para o nosso caso, é a porta de tudo, né? Não, é para toda pessoa, né? No nosso caso não. Tudo, em geral. Cedo ou tarde, todo mundo tem que bater aí. É aquilo que eu falava, todo mundo vai ter que comer aqui no EV. Põe o EV na sua mão e fala, todo mundo vai ter que comer nesse. Tem saída. Agora, os serenões não arranjaram outra saída. A monja me falou, não é por aí, não tem outro jeito. Por causa o processo da força da vontade e a intencionalidade funcionante, teaticamente. Agora, no caso mais vivencial, né? O EV nas suas retrovidas ele já vem de muito tempo? Já vem. Os primeiros indícios disso é da época dos egípcios. Tá certo? O negócio é um bocado de tempo. As pirâmides são velhas, para chuchu, tem mais barba do que eu. Agora, outra coisa, na efeitologia, eu gostaria que você estendesse o efeito halo do EV no holopensene pessoal e ambiental. Agora, a hora que você mexe com a energia no lugar, você está limpando uma parte, isso pega para todo lado. Ele por si só o EV é mais sério do que aquela bomba de fragmentação. Ele dá mais resultado que a bomba, e é positivo. Isso aqui tem lógica, mas vamos dizer, o IV em si, ele já melhora o holopensene pessoal, mas também do ambiente. Você nunca vive sozinho. A hora que você melhora, você está melhorando uma opção de gente em torno de você. Isso você já fez experimento? Não, você tem que estar convicto dessa realidade. Não, admitir isso. Ela é lógico. Né? A maioria ainda não deu valor lá no ponto que precisa para isso, né? São bobinhos. Vamos dar um jeito, né? Despertar. Vivo o EV, vivo o EV, vivo o EV. Você está entendendo? Fazer assim uma frente ampla na pró-EV. Vivo EV, vivo EV, encontro do EV. Nessa efeitologia, eu quero saber. Praça do EV. Na prática, você já constata. Eu estou com vontade de falar lá, para se colocar na vida consciente a praça do EV. E não colocar estado vibracional. EV, para chamar atenção, para criar problema. Igual que a gente colocou aí a cosmoética, todo mundo queria saber o que era isso. É de salão de beleza ou não? Então, assim, de beleza consciencial. Agora, a cosmetria, cosmoética. Esse efeito halo tem lógica, eu não estou duvidando, mas você sempre faz, por exemplo, um teste experimental em relação a isso. Você constata na prática isso. Constata, qualquer um quiser. Só começar a ver. Agora, com o EV você constata tudo sobre energia. Ele pode fazer o seu sensoriamento no mundo, no universo, no cosmos, em qualquer tipo de ser vivo, e qualquer consciência. O EV é daqui e é de qualquer dimensão. É a exteriorização da sua energia. Agora, primeiro tem que fazer o EV clássico, que é a matriz sua. Você dominar você, saber como é que isso funciona. Agora, como... Não adianta evitar o EV. Na condição cedo ou tarde a pessoa vai chegar lá. Na condição de consciência, existe o EV, mas ele difere da consciência bastante, o EV da consciência. De consciência para consciência, seja qual for a dimensão, em qualquer situação, ninguém é igual.
Não, mas ele difere. Então o EV é a mesma coisa, ele não vai funcionar do mesmo jeito. Pegando a mesma O pessoa. EV, para você funcionar com um gato, é mais fácil do que funcionar com a pessoa. Cada um tem o seu. É o né? que eu digo, você pegando uma pessoa individualmente, ela como consim e consciex, existe uma diferença. Não, para você, se você vai trabalhar, é preferível essa fisicamente. Se você está trabalhando diretamente já com o psicossoma. Aí ele é até mais potente, extrafisicamente. Depende de você, né? Mas em tese. Não, em geral. Em tese ele é. Tá, ok, obrigado. Dom William. Diretamente daqui para Porto Alegre. Diretamente. Sábado que vem. Estaremos lá. Com Rosa Nader e Rui Bueno. Professor, é bom lembrar, né? Vocês vão roubar a Rosa, né? Aqui da tortura. Tem que tirar, né? Ficam devendo, hein? Ficam devendo. Ela vai deixar o substituto, você não pode desfalcar o seu posto. Na volta ela disse que vai trabalhar dobrado, então não tem problema. Então tá. Professor, na página 61, lá em Efeitos, o professor inicia. O paracérebro se adapta ao soma feminino ou masculino a cada vida intrafísica da consim. Então, dá a entender que o paracérebro tem uma relação direta com esses efeitos também do estado vibracional. Seria esse o objetivo? E qual é essa relação, para entender um pouco melhor? Por que o paracérebro? O paracérebro é a base do seu processo consciencial. É a capital do seu micro-universo. É o paracérebro. O que você acha? Está de acordo? Sim. Então acabou. Tudo deriva daí. Agora, na questão da energia, como mexe com o processo da vontade, que é a maior força que você tem, é preciso sair do paracérebro a sua intenção. Qual a sua intenção? O que saiu de lá? É a deliberação que foi dada na matriz do seu micro-universo. É o seu país, seu condado, seu domínio, seu feudo, sua região. Então, como é que faz? Agora, na dinastia da sua consciência tem vontade, intenção, entende? Aí vem uma série de considerações até chegar na determinologia. O critério seu, a definologia, tudo isso aí. É uma opção de coisa. Até você determinar, não vou fazer isso. Aí você deslancha. O EV entra aí. A partir desse raciocínio, se a maior parte de nós tem alguma dificuldade em trabalhar com o estado vibracional, Tem tem problema... não pensam. Falta reflexão. O EV exige, antes de mais nada, o PEN do pensene. No entanto, ele é o N do pensene. Então, veja, tem que começar lá na ideia, no pensamento, superar o processo da emoção, do sentimento, para chegar na manifestação física ou extrafísica da energia. Isso é o pensene. De modo que ele está em todas. É a figurinha mais difícil que ainda tem, mas vai ser a mais fácil com o passar do tempo. Então, por exemplo, o EV praticamente some nas manifestações do serenão, que já faz um EVzão. A situação dele com a energia é tão ampla que some. Mas está o tempo todo. Que funciona o tempo todo. Então, como é que faz? Não podemos fugir do EV. E não adianta querer substituir o EV. Não deve usar nenhuma parafernália, nenhuma muleta, nenhuma excrescência de besteira nenhuma. Eu ia perguntar justamente isso. Pois é, não, eu estou falando, mas que geralmente essa pergunta, eu escuto essa pergunta faz meio século. Mas eu não posso colocar um pêndulo. Eu gosto tanto de incenso. Eu não posso acender uma velhinha. Aí eu falo assim, a vovozinha, assim você não vai ter força na sua vontade. Então não adianta nem apelar para a vovozinha, tem que ser a pessoa que tem que fazer. O problema é dela, a vovozinha não vai ajudar nisso. O comentário que eu ia fazer é um curso do professor Wagner Alegrete, que ele fala que, projetado, uma Consex apresentou para ele um equipamento, tinha um monte de botão lá, ele apertava um e fazia EV. Né? Então, aí o que a gente estava vendo, né? Eu justamente perguntei para ele, por que essa máquina não está mais acessível aí, ninguém fala dela, o que acontece? Né? E se existe isso mesmo, se o negócio é mais ou menos... Bobagem, desse jeito não existe, não, isso é impossível. O EV da vontade da pessoa. Agora ele não vai usar. Essa máquina seria o incenso. É o cristal, é a besteira, isso é bonita. Mas sugestão... Negócio, gente, olha, o EV existe por causa do processo de energia. E ele é muito prático, porque mostra que você é a sua vontade.
Sem a sua vontade, não é EV. Não adianta apelar para a fernália de muleta que existe, física, extrafísica, qualquer coisa. Isso é besteira. O problema é a sua vontade. Nada substitui a sua vontade. Nem a minha. Pensa nisso. De modo que o resto tudo é literatura. É lirismo, é infantilidade. É apelo burro. Para não falar que é ignorante, se você quiser, apedeuta, obtuso. Tá certo? Então, vamos deixar as obtusidades e pegar o negócio direto. Entendi. Viva o EV. Viva o EV. Professor, para fechar aqui, a questão da Central Extrafísica de Energia, ela é uma comunidade, tem consciex que convivem, que estão lá, que de alguma forma mantém também essa central. Agora, o acesso que a gente começa a ter essa central, tem a ver com algum tipo de, vamos dizer, autorização, contexto com essas consciências? Tem a ver com o nível de interassistencialidade sua. Seu índice de interassistencialidade. Então é o caso mais de não preocupar com como ter o acesso, mas preocupar em preocupar em assistir os assistidos, os necessitados, os carentes, tá certo? Os pés de chinelos extrafísicos. Por exemplo, chinelo de dedo, entende? Pensar nela. Dom Eliel, se hoje você está de jaleco, quer dizer que você está trabalhando aí na holoteca, é isso? Isso, no holociclo. No holociclo. Na página 62 existe homeostática, o item 30. Coloca sustentação permanente. Homeostática, sustentação permanente da homeostase do energossoma, a saúde bioenergética. Tá. Agora a questão é o seguinte, eu queria ver em que contexto a homeostase energética ou energossomática, ela entra dentro da homeostase parapsíquica. Ela é a base. Se você não tiver domínio de certa base da energia, nenhum fenômeno parapsíquico vai te ajudar muito. Se ele acontece, você não vai saber o conteúdo dele, você não vai dar importância, às vezes vai passar batido. Você nem viu. Correto. Por isso que eu falo sinalética, energética e parapsíquica pessoal. Sempre foi assim. Porque a energia vem antes. Qualquer coisa, você vai estudar fenomenologia, tem que estudar primeiro EV. Por que nós fizemos acoplamentário? Por causa disso. É o primeiro laboratório grupal que a gente apresentou. Que é para a pessoa desenvolver um pouco o processo do EV, senão não vai. É o EV, clarividência, são os outros fenômenos. Tudo bem então, depois. A sustentação da energia pessoal vai fortalecer, no caso, a homeostase parapsíquica. Você olha aqui, o número 11 é acoplamentologia. Instalação voluntária, quando necessário, do acoplamento áurico-terapêutico. Entendi. É a base de tudo. Então... Professor, o senhor falou que mais cedo ou mais tarde todo mundo chega no estado vibracional. Mas... mais cedo ou mais tarde todo mundo começa a falar mais. Eu preciso de você falando aqui porque eu preciso também de remédio. Ainda bem que é só o remédio, né? O Carvalho Cruz ficou para... Ela entendeu. Ela é uma fera, mas é caladinha, você já viu? Então, um dia desse eu chateei, agora está aparecendo aqui. Não, eu quero ver. Olha, quem é que tem máquina fotográfica, tira que ela está aqui hoje. Que é para documentar isso, muito sério. Mas fala. Então, mas eu queria entender como que a pessoa que não tem informação, como a gente teve da técnica, como que ela acaba chegando no estado vibracional? É pelo que ela faz, o dia que ela descobrir que existe isso, o dia que ela descobrir que ela é consciência. A maioria não sabe nem o que é consciência. Pois é, mas como que se dá esse processo? Pela evolução. Você pensou, a gatinha lá de casa vai virar gente. Ela ainda vai participar, vai fazer EV, vai ter tertuliário, tudo pela frente. Um dia ela vai ser serenona. Ou serenão, né? Não sei bem, né? Depende. Mas você teria um nível, assim, que determinado... Dela, depende dela, porque não pode fazer estudo evolutivo. Eu falo. Tem que passar por uma fieira de condições até virar gente. E assim é todo mundo. Mas, por exemplo, as pessoas que são despertas nessa dimensão, conhecendo ou não a conscienciologia, todas elas, por exemplo, têm acesso ou domínio do estado vibracional? Olha, alguma coisa de energia tem.
Só que tem, que ela ainda não tem ainda uma noção muito clara do que tem. É igual aquela pessoa que às vezes tem um saco de moeda de ouro, senta em cima e pede esmola. Você está entendendo? Entendi. Ela não tem noção do gabarito, da bagagem que ela possui, de todos os valores, os talentos, os potenciais que ela dispõe. A maioria não tem. Por isso que aqui, se tivesse, estaria conosco. A pessoa vai ver, os afins se atraem. Pensa bem, se nós colocar um liquidificador na humanidade, nós vamos ver todo mundo que mexe com energia, com EV, todo mundo vai aparecer por aqui. Vocês não acham, não? Os afins se atraem. É a liquidificação. Vai rodando. É o problema. E o senhor falou também que o EV é o mesmo em todas as dimensões. As manobras básicas de energia em outros planetas, elas são semelhantes? São. É isso que eu estou falando lá, na questão da medida interplanetária. É justamente isso aí. Agora, eu falo o que é que tem. Por exemplo, a Terra hoje, ela está dentro do nível dessas medidas interplanetárias. Então, eu mostro lá mais ou menos umas 10 eras. A era da consciência, a era dos serenões, a era do EV, a era da cosmoética, a era da UFIEX, a era da TENEPS. Nós estamos vivendo isso hoje. E eu desafio os outros a arranjar outras coisas melhor do que essa. Eu estou desafiando. Eu desejaria que o povo estudasse. Me apresenta coisa mais lógica e melhor do que isso para a gente melhorar a evolução. Então, nós estamos vivendo essas 10 eras básicas, que é a era da conscienciologia, a era dos serenões. Agora, ver por que esse planeta chegou nessa hora. Por quê? É a era da Reurbex e a era da Reurbin, que é a reurbanização intrafísica. As coisas estão mudando. Olha o que está acontecendo lá. Pela primeira vez, juntaram um monte de países para fazer lá a Europa Nova. Isso nunca aconteceu antes. Na história não existe isso. Isso o que é? É a reurbanização intrafísica devido à reciclagem da humanidade. Isso aí é porque essa humanidade chegou na hora. Então, eu aqui sou um visionário, estou falando em parte no deserto e em parte dentro da nossa tenda. Isso aqui é a tenda, dentro do deserto. Tá certo? A Cognópolis é a primeira tenda, essa aqui, maior, dentro do deserto. Você está entendendo? Do processo evolutivo dessa era da conscienciologia. Por isso que eu falo, a conscienciologia não é uma ciência igual às outras. Aí, no caso, seria o que o cara lá falou, a ciência das ciências. Que é a base de tudo, a globalização enorme. Agora, em tudo, começa pelo EV. Se não tivesse o processo de domínio da energia, vocês iam falar, a conscienciologia é falha, está cheio de buraco, não adianta nada, não tem embasamento. Agora, o EV praticamente embasa a consciência e a conscienciologia, esse estudo todo. Se, por exemplo, qualquer das outras ciências materiológicas que tem por aí, eles soubessem o que é o EV, eles iam mudar a ciência. Pensa bem. Pensando também, né? Não é isso? A mesma Tudo, coisa. porque tudo ia mudar. Ia mudar totalmente. A hora que você começa a mudar as energias, você muda as consciências. Então, muda o conceito. Tudo, muda tudo. Então, por exemplo, como é que a gente pode chamar a Terra? É a Energolândia. É a consciência Holândia. Agora, Agora, tem outras. O problema é ver essas mais antigas. Não é? Mas o que mais? Na página 62, ali no topo da página, autopensenologia. Depuração gradativa das manifestações pelos autopensenes cosmoéticos. O estado vibracional, ele melhora a autopensenização por causa da melhora das energias da consciência, por causa... Não, porque, vamos Ou ele supor, interfere a pessoa vai fazer pensene. isso, e ela tem um big bloqueio de energia lá, não adianta nada. Não, eu entendo. O pensamento dela vai ficar truncado. Pelo menos é menor do que aquilo que ela era capaz. Entende? Ela está defasada. Agora, se começar a mexer com energia, muda tudo. É aquilo que eu falei com a Arlindo. Eu, com toda a minha experiência, esse negócio todo, 60 anos de praia, eu não começo nada sério em matéria de ideia sem limpar o ambiente. Nem o meu escritório. E outra coisa, às vezes eu vou mexendo aqui, eu recebo um banho de energia, eu paro na hora. Você
Está entendendo? Que eu vejo que o negócio está mais forte que eu. Não precisa mexer. Mas eu faço. Sempre. Se eu for trabalhar 5 vezes num dia no meu escritório, eu mexo nas energias. Agora, veja, eu sou assim faz 60 anos. Agora, com isso, eu fui desenvolvendo a minha situação a tranco e barranco, né? Chegava numa aula, eu julgava energia, daí a pouco eu vi o assediador com a professora. Eu já contei aqui, uma vez eu estava no hospital, quando eu vi, tinha 2 freiras doidas que tinham dessomado junto do professor. E ele estava atarantado, os sócios dele estavam tudo caindo, os negócios difíceis, eu não achava o que era, não falava direito. A hora que eu comecei a julgar a energia, apareceram as 2 freiras. Aí eu saio depressa e vou para o banheiro, peço licença e vou para o banheiro, para ver se tiro as freiras comigo. Aí o professor assentou tudo, tá entendendo? Depois que eu fui ao banheiro. No entanto, quem ficou com a pecha, que parecia que estava com dor de barriga, era eu, mas quem estava com o problema era ele. Agora veja, estudo é EV. Agora veja, minha vida inteira foi assim. Lá pelos meus 12, 13 anos eu já fazia isso. Você há de ver eu no internato, com 36 caras dormindo no dormitório, eu saía de um lado para outro e começava a jogar energia no povo todo, porque a turma está tudo brigando uns com os outros. No outro dia amanhecia tudo melhor. Vem cá, o que é que houve? Está tudo mais tranquilo aqui hoje. Vinha a superintendente, que era um alemão, assim, o que houve com vocês? Eu sou obrigado até a fazer um elogio, coisa que eu não gosto, alemão. Ninguém sabia o que era, entendeu? De modo que o processo de EV é muito sério, a esterilização de energia ela é básica para melhorar qualquer coisa. Sem isso não adianta. O melhor da história, você pode fazer isso, ninguém percebe, você não precisa de pagar imposto, não há fiscal, há tudo na mão da pessoa. Eu considero o processo da energia uma das coisas mais inteligentes que fizeram junto com a consciência, a energia. Isso é de uma inteligência, um absurdo. Não, é silenciosa, ninguém sabe. É impressionante. Por isso, por exemplo, se não houvesse energia desse jeito, estado vibracional, o serenão jamais seria anônimo. Pensem nisso. Seríssimo. Viu, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Bem? É através da energia que ele movimenta. Porque a atuação é feita na parte prática pela energia, o N do pensamento. E silenciosa. De modo que não é a fama que nós precisamos do anonimato. Esse é que é o caminho. De modo que vocês, na condição de minhas estrelas preferidas, vão ficar cada vez mais esplendentes com a sua energia. Tá certo? Superstar, megastar, popstar, de energia. Essa aqui é a base. Obrigada, professor. Mas então, 1º de junho, buenas tardes. Boa tarde. Livre eleição. Bom dia, porque Manaus ainda é bom dia, né? Você né? Internacional. Ele é. Professor, com relação à dupla, como é que fica a questão da blindagem energética da alcova? Como é que a dupla pode intensificar essa blindagem? A primeira coisa, tem que ver a cabeça energética da dupla, o duplista ou a duplista, que seja a cabeça energética da dupla. Quem é que domina mais as energias no caso? Quem é que tem mais elasticidade e desenvoltura parapsíquica? Então, essa pessoa vai julgar energia na outra. Entendeu? A cabeça energética do casal vai ajudar a companhia, quem for. Agora, depois disso, a pessoa vai sozinha lá e mexe. Depois vão os dois. Agora, a primeira coisa, dá uma limpeza em tudo quanto é objeto primeiro. Se não limpar, não adianta muito. Se ficar algum bagulho energético dentro do quarto, aí não tem blindagem, né? Não, depende, né? Depende do que é, né? Agora, quase sempre, às vezes, a pessoa pode deixar porque ela não viu. Passou despercebido. Por isso que eu preciso de olhar com muito detalhe, para ver como é que é. Agora, tem gente que às vezes manda as coisas para mim
perguntando, inclusive na TENET, você está entendendo? Escuta, eu estou num lugar que eu preciso de me defender muito. Eu tenho várias armas dentro do meu quarto de dormir. Até debaixo do travesseiro tem um revólver. Como é que é? Eu posso praticar a TENET? Modo que vocês vejam. Aí o que a gente vai falar para a pessoa? Quando a gente pode, eu falo assim, me conta, você querendo, a gente vai dar um jeito de te ajudar para você mudar a geopolítica. Aí ele fala, o que é isso? Você vai mudar de lugar, de residência, ir para um lugar que não seja tão ruim, né? Porque senão, como é que é? Se você vai lá no faroeste e você quer praticar a TENEP, você tem que ter praticado a TENEP muito tempo antes para chegar por cima. Agora, se começar lá, não é bom, né? É bom ir para outra costa, outro lugar, sair do faroeste. De modo que bagulho é um problema. Agora, há casos muito interessantes. Eu já tive muitos casos desses. Um monte. Que eu falo as coisas. Não, você tem que limpar, que o seu processo lá não está bom, não. A sua base intrafísica está poluída, lá está cheio de bagulho, deve ter coisa. Aí eles vai o homem, vai a mulher, e eu falando com os dois. E eles limpam tudo, vem tudo satisfeito. Limpamos tudo. Aí eu sinto aquele negócio assim, não limpar. Nós limpamos tudo, pedimos até a dona fulana, ela examinou para ver tudo que tinha. Nós reduzimos até as gavetas que tem dentro do quarto. Não tem mais nada. Assim, não tem. Tem. Vocês vão lá, derruba tudo quanto é imóvel que tem lá, móvel. Tem um armário. Vocês vão olhar o que está atrás desse armário. Foram olhar, tinha uma espada ninja. Atrás do armário. Não estou brincando. Esse caso eu já vi um monte deles. Mas esse aí foi o máximo. Uma espada ninja. Estava atrás, que o cara guardou, porque ficou com medo de apresentar aquilo. Então, o armário. Você sabe que tem uns armários, às vezes, que tem uns negócios que dão para colocar, porque tem um espaço entre o fundo dele e a parede. Lá, então, tinha de pendurado uma espada ninja. Aí eu falei assim, ó, eu acho que agora está tudo limpo. Eu falei assim, ó, eu espero. Vamos ver. Até a próxima semana. A gente tem que queimar as coisas, jogar fora, doar, como é que faz? É o ideal. Agora, nunca, sempre lembrando que aquilo que não presta para você, não presta para ninguém. Então, olha bem. Agora, uma coisa, jogar no mar, você vai poluir o mar. Então, o negócio de enterramento ainda é uma boa coisa. Outra coisa é a cremação. Então, bagulho é igual corpo, cadáver. Está entendendo? Então. Ou enterra ou queima. Geralmente é uma boa. Agora, não tem jeito de aproveitar a célula-tronco, tá certo? Okay. Nem nenhum processo de doação de órgão. Bagulho não tem doação de órgão, tá certo? Mas é tão bonitinho, olha essas pedras que tem aqui. Olha a filigrana do coach, da capa desse punhal. Se é o cara para mim, assim, ainda tem que passar por essa, eu... Tudo isso existe. Entendeu? Você ter cuidado. Qual a relação entre holorgasmo e Cipriene? Tem alguma relação? Pode ter, porque Cipriene, tanto uma coisa quanto a outra, influi, né? O holorgasmo pode influir no Cipriene, e o Cipriene, muito mais, pode influir na predisposição para o holorgasmo. Entende? Porque é um processo de abertura de energia, né? Tudo é processo energético. O casal deve fazer EV durante a relação sexual, depois, como é que funciona antes também? Olha, quando o negócio está bravo, até durante. Antes, durante, depois e olha lá, se o negócio é bravo. Se existe, se tem goteira, se tem boi na linha, se tem uma pedra no caminho, como diria o caso do Monte de Andrade, você está entendendo como é que é? Sempre é bom fazer o prognóstico, o diagnóstico, a terapia, o prognóstico depois, tudo que tem. E uma fase também de convalescência, né, para ver o que vai acontecer. Vai limpando, né? Nunca deve sair disso com ressaca energética, nenhum nem outro.
Se tem, é porque tem boi na linha. Abra o olho nisso. Uma outra coisa. Tem uma pessoa que, igual eu, que mantém processo, às vezes, de computação ou uma televisão no quarto, para certas coisas. Então falou para mim que não tinha bagulho energético nenhum. Aí eu falei assim, eu estou sentindo que tem programa ou arquivo no seu computador que tem lá, que tem coisa que não presta. Você sabe que a pessoa tinha mesmo, tinha um arquivo enorme de besteira. Estava no quarto. Então, a sutileza disso. Entendeu? Uma outra coisa. Tem pessoas, por exemplo, fora do Brasil, devido ao problema do inverno, que é superior a esse nosso, que tem lareira, tem aqueles negócios. Na lareira tem umas coisas que parecem arma. Uhum. Eu já vi um caso que eu cheguei para a pessoa e falei assim, lá no quarto tem um negócio que parece uma arma. Eu não sei se é atiçador de lareira ou o que é aquilo. E eles foram olhar, tinha mesmo. E aquilo já estava lá há muito tempo, que é dessas casas antigas, aqueles negócios todos com lareira. E aquilo era para defesa mesmo, não era para atiçar a lareira, não. Entendeu? Isso tudo já aconteceu comigo, já vi o negócio. Então, agora com energia acabou. Com energia, se você domina bem, você vira um Sherlock Holmes. E outra coisa, com energia, perante o processo da psicometria, você vira um Champollion. Você está entendendo? Todos esses processos de desassédio, vamos dizer assim, processo de prospecção, você pega tudo. Com energia, você sabe onde é que teve processo, por exemplo, de assédio, crime, diabo, tudo com isso. Tudo é EV, a base de tudo é EV. Isso tudo já aconteceu comigo. E quando você não consegue localizar, Valdo? Eu já entrei num ambiente que energia... O problema é você passar e sensoriar o processo. Você vai sentindo, exterioriza e capta energia para você ver. Você acaba descobrindo. Todas as coisas. Aí você acha o foco. Não, não é todas as coisas, todos os lugares também. O mais difícil que tem é fazenda. Fazenda devassa muito devido ao processo de verde e vento. Aí não tem. Tempestade. Mas tem certas coisas, as árvores, elas não saem do lugar. Sabia disso, né? Que a árvore não sai do lugar. Por acaso. Então o negócio é muito sério. Através de árvores você fixa as coisas. Eu já descobri um lugar que teve um crime. Ninguém me falou nada, mas tinha 3 árvores. Entende? Você, aqui aconteceu um crime. Eu senti naquele negócio e comecei a ver, descrevi até a cara de um dos caras. E o sujeito lá falou, não, realmente foi, prenderam. Ainda tinha um que estava foragido até hoje, que eles não conseguiram encontrar. E está lá o negócio. Fazendo. Última questão, Valdo. Com relação a cipriene e dupla evolutiva. Vamos dizer, a pessoa chega individualmente a cipriene, né? Como é que ela estende isso para a dupla? Como é que ela consegue levar isso? Olha, a questão toda é interação. A interação tem que usar a fórmula DD. Você sabe o que é a fórmula DD? Não. Quem é que sabe? Está vendo? Que deu, o Lost não está aí hoje? Cadê o Lost? Nós, alto nível, você viu? Eu falei, todo mundo repetiu. Estou melhor do que o curso ginasial, hein? Tá certo? Mas você entendeu? Fórmula DD. Senão não vai. É a saída. Tem que abrir o jogo. Se 2 pessoas não se entendem, está danado. Um casal íntimo é íntimo intrafisicamente e extrafisicamente. Você entendeu isso? Uhum. Vocês estão entendendo bem o que eu quero dizer, né? Eu já falei, já dei curso sobre esse assunto. Casal íntimo é a base de tudo. Se não abrir o jogo, como é que é? Se há uma inibição com isso, como é que fica? Diálogo e desinibição. Diálogo. Então, veja, antes de mais nada, toda dupla evolutiva é dialógica. Agora, cadê o William? Que isso aí é da pedagogia, dialogia, você sabe, né? O dialógico. Então, agora, o processo eu sei que é da sua, mas o que interessa é lá, na prática. Você é um teoricão, ele é prático. Filosofia mais teoria, ele lá não, é na prática. Então, é dialógico. Pensa nisso.
Entende? Então, abrir o jogo, não esconder nada, pedra sobre pedra. Agora, ó, isso deve dar pelo menos 1 ano de trabalho. Eu não acho, por exemplo, que 2 pessoas se entendem em 6 meses bem, não. Alguns sim, mas muito mais raro. A maioria precisa de mais tempo. E outra coisa, eu também não acho que 2 pessoas se entendam no mesmo lugar o tempo todo, não. No ano precisa de mudar de ambiente, mudar de coisas para a pessoa se entender. Ela tem que ter reação de fora. A viagem, por exemplo, às vezes é muito importante num casal novo. Por isso que lua de mel é um negócio muito inteligente. Lua de mel, quase sempre é uma lua de mel que a pessoa viaja, não é isso? A técnica não é essa? Isso é muito inteligente. Tem que mudar o ambiente, tem que fazer umas coisas para a pessoa, para haver uma renovação com reciclagem mais profunda. A pessoa romper os vínculos. Porque o corpo só e sexo só não resolve nada. Não resolve nada, não é por aí. A consciência não tem sexo. Então as pessoas que casam pelo sexo, a consciência foi colocada de fora. Como é que fica? Isso aí não dá. Um vai para um lado, outro vai para o outro. É aquilo que eles contavam lá no Centro Redentor. Então fizeram um desenho, o casal dormindo, o homem e a mulher. O homem saía do corpo para a esquerda, a mulher saía para a direita. Cada um para um lado. Quer dizer, fora do corpo eles não se encontravam. Então já viu como é que era na vida comum, na vigília física. Sem convergência. Entende? Então, você entendeu, né? Diálogo e desinibição. Confio em você. DD. Ao meu dedo, seu nariz. De novo? Tá bom? Ok. Vamos em frente. Boa tarde, senhores. Você viu essa? Ele parece ser candidato, não parece? E outra coisa, você já viu que ele está vindo com a roupa toda assim, tipo operário? Está querendo fazer média. O negócio está tá impressionante ele ali. Outra coisa, ele parece estar até mais magro, ultimamente. Está mais magro, vai fazer exercício. Professor, na página 61 ali, no Efeitos, item 7, Evoluciologia, né, o senhor comenta que a saída intencional e breve da condição primária do porão consciencial. No caso, então, das crianças, o senhor já comentou a questão de ensinar o EV para a criança. A idade desse ensinamento e também a interação obrigatória dos pais. Sem os pais estarem interagindo, haveria algum problema? A idade... Não. Você vai trabalhar com qualquer criança, precisa colocar o pai ou o responsável, a mãe responsável pelo assunto. Nunca você deve trabalhar com energia isolado, sem esse povo saber. O ideal é até fazer uma declaração, uma coisa assinada. Mexer com pessoa menor é um problema. Agora, o que se passa? Porão consciencial, não adianta explicar muito para a criança quando ela é pequena. Agora, tem que esperar passar a doença. É na convalescência que isso melhora. Qual que é a doença? A doença da juventude, a doença da mocidade. É uma questão de tempo. Agora lá, depois dos 21, etc. tal, dos 26, a pessoa já amadureceu. Ela vai começar a entender o que é o porão consciencial mais sério. Antes disso, eu acho difícil. Com a interação dos pais, então, não haveria uma idade crítica, quando ela consegue entender... Não, o ideal é, dos 3 aos 5 anos, já começar a fazer os inputs, alimentar a criança. Agora, nos 7 anos, no máximo, já deve começar a mexer com as energias. Dependendo da criança, pode ser até antes. Isso funciona. Agora, eu não sou favorável àquele rigor radical e extremo da psicologia que fala que não deve tirar nenhum processo da infantilidade da criança, porque senão é inculcação. Mais tarde aquilo pode vir pior. Eu não acho. Tem criança que não precisa disso. Tem criança que é mais madura do que os adultos da família dela. O outro efeito... Então, há as exceções. Há exceções. Sabe como é que é? Então, vamos devagar com isso. Então, o efeito imediato, além de sair do porão, é essa questão da maturidade. A maturidade, senão não adianta. Não adianta também falar com o porão sobre isso. Às vezes, se você vê que é um caso fora de série, a pessoa vai entender, tudo bem. Mas, em regra, não é assim. Tem que esperar uma certa maturidade, a pessoa sair da doença da juventude, que é a falta de maturidade, a inexperiência, a imaturidade.
Também o senhor comentou sobre jogar energia para aprimorar a clarividência. Esse processo não é só para aprimorar a clarividência, é todo fenômeno parapsíquico. É tudo. Sem energia não adianta nada. A pessoa não chega lá nunca. Não adianta só ler o que eu escrevi no Projeciologia. Se a pessoa não trabalhar com energia, na parte prática ela vai escorregar. Então, além de esterilizar pelo frontochakra, você pode esterilizar pelo holochakra inteiro? Com o inteiro? passar do tempo, você vai fazer, a sua vontade já manda, a sua psicosfera, a energosfera que vai funcionar. Entendeu? De certa forma, não é só isso. Você é tudo. Você joga... Você é isso tudo. Você joga energia e absorve, de certa forma, para poder criar... A absorção ela é inevitável, porque tudo que você vai tem volta. Tudo que segue, reaparece. Não precisa ter medo que isso é inevitável. Aquilo que você procura, você acha, porque tem o retorno. O retorno, às vezes, pode ser o negativo, que chama revertério. Retorno é quando eu falo que o negócio é positivo, sadio. Agora, o revertério é quando é patológico, é doentio. Tudo que você julgou, ou você tem retorno ou tem revertério. O que você teve? Então, o efeito direto do jogar energia, além de criar um acoplamento maior com o processo intra e extrafísico que está naquele processo, naquela questão, ele limpa também o ambiente? Vai limpar, tudo depende de você, né? Se a sua energia é limpa, se ela não é belicosa... Depende das... Pois é. Tem que ser suave, ponderada, equilibrada, que aconteça o melhor para todos. É aí. A questão do EV. Muitas vezes a pessoa não cuida adequadamente do soma, do próprio corpo físico, e quer dominar o EV. Né? Não vai dominar nunca 100%. Porque o EV vai começar a mostrar todas as coisas que estão erradas no corpo da pessoa. Se ela não tomar conta, como é que o EV vai desenvolver? É uma coisa totalmente antagônica, contraditória. Não dá. Não é possível. Se o soma está no comando mais direto dela... Que a hora que você mexe no EV, algum lugar que esteja defasado, você vai sentir na hora. Se você faz isso o tempo todo e não toma providência, você está estacionário. Não houve desenvolvimento de nada. Tá certo? Mas então, Camille, vamos em frente. Na parafatologia, na penúltima linha, queria entender um pouco mais o mental soma superaquecido pelo EV. Já foi? Nós já falamos, mas a gente pode voltar a falar, isso não quer dizer nada não. O problema é o seguinte, tudo que você mexe na sua vida tem que ter a intenção. Agora, dentre todas as ferramentas, instrumentos que você dispõe nessa vida, como consciência, o mais importante é a energia. Por isso que a gente fala que no cosmos existem duas realidades, consciência e energia. A energia é a ferramenta da consciência. A energia não tem consciência. A energia não pensa por si. Ela não age isoladamente, por si mesma. Então tem que ter a consciência. Agora, isso é tudo. Se é tudo, começa pelas ideias, tá certo? Que é a coisa mais importante, é o top da situação, é o mental soma. Então, se a pessoa, com a vontade dela, não cuida das energias, é porque ela é burralda, burrilda e borroide. Ela ainda não tem autoconsciência da inteligência evolutiva, ela não sabe o que está ocorrendo. Então, veja, a hora que ela começa a mexer com energia, ela sabe que aquilo é muito importante para ajudar. Até uma nova ideia, uma leitura que ela vai fazer, alguma redação que ela vai desenvolver, alguma coisa nesse sentido, uma criatividade qualquer. A energia vai ajudar demais. Se ela tem bloqueio na cabeça, então aí é que vai ajudar totalmente. Porque se ela mexer com EV, ela vai começar a limpar. Aquilo fica enxaguado, limpinho. A situação é outra para pensar, para pensionizar, para decidir, para determinar. Então o critério vai aumentar, a lógica vai aumentar, a racionalidade vai aumentar, a ponderação vai aumentar, o equilíbrio da pessoa vai aumentar. Pensa bem, tudo muda.
Nesses casos, aí, se tem algum bloqueio nos chakras da cabeça e tem uma dificuldade de chegar na instalação do EV, a exteriorização, ela pode ajudar. A pessoa tem que caprichar e insistir. Então, por exemplo, se mexeu com a energia e está sentindo uma coisa na cabeça, e mexeu outra vez, está sentindo, e aquilo continua, você tem que insistir. Tem que ver o que é. Até acabar. Tem gente que mesmo a gente trabalhando, conhecendo o assunto, sendo veterano no assunto, se às vezes demora uma semana, 15 dias para limpar o negócio, porque está tudo enraizado. E às vezes aquilo são anos para criar. Então é difícil. O milagre, que o povo acha que é milagre, você joga energia e limpa a pessoa, acaba até com a dor, o desconforto dela, tudo melhora ali na hora. Isso é porque é recente, não está tão enraizado. Se estiver enraizado, você não faz isso. Entendeu? A coisa ocorre porque o negócio é só superficial, é de passagem, a energia gravitante. Agora, se ela está muito enraizada, é difícil. Demora. Eu digo assim porque eu tenho mais facilidade de perceber a esterilização do que a própria instalação do EV. Então, eu posso insistir mais na esterilização para passar gradualmente de um para o outro. Você está em desenvolvimento, isso é normal. Não tem nada não, isso é assim mesmo. Agora, ó, uma pessoa, às vezes, logo que eu falei na questão de EV, eles me perguntavam, qual é o limite do EV? Então eu falei assim, o céu é o limite. Por quê? Pelo EV você vai mexer com energia. Com energia você mexe no cosmos. Quem é que sabe para onde vai isso? Eu não sei, por exemplo, o que é com a consciência livre faz com o EV. É um absurdo isso aí. É um outro universo para mim. É um EVzão. É um EVzaço. Né? É uma loucura. De modo que ele pode ir com consequências positivas inimagináveis por nós, que ultrapassa, a gente não tem parâmetros anteriores para checar isso. Então, já passou na materiologia. Chegou num ponto que você não sabe o que vai dar nisso. Entendi. Tá. Agora eu tenho outra dúvida, não sei se já foi perguntado também. Na trinomiologia, o primeiro trinômio, energia, simpatia, alegria. Sim. Já, não sei se já foi perguntado. Não, esse eu já falei, mas noutras tertúlias. Tá, não nessa. A minha dúvida é mais assim, em questão da alegria. Chegar, tem um crescente aí, como é que é essa interação? A alegria maior que existe na face da Terra é a do serenão. Ninguém viu. Você pensa que a alegria do carnaval que é maior? Não é. Aquilo é farra. E às vezes a pessoa está até cantando um negócio, xingando todo mundo. Né? Tem a opção de música carnaval que eles até trocavam o modo para cantar errado. Uma alegria enorme, a pessoa xingando os outros sem parar. Vocês sabem disso, né? Muda a letra, a lírica. Mas essa alegria íntima, né, que o senhor está falando. Alegria íntima. É dentro do micro-universo consciencial, que é uma coisa muito séria, grande, imensa. Tem lógica? Entendi. A energia, o trabalho da energia. Esse trinômio aqui é um... Mas a coisa mais séria aí para a pessoa entender é a alegria. Né? A alegria seria o coroamento disso. Isso mostra que ela está satisfeita. Há um equilíbrio, há uma homeostasia. Entende? Está rígida, sadia, em paz com o mundo. O povo gosta de falar que está na fase de beijar popô de criança pelo cosmos. Está entendendo? Está beijando popô de criança no mundo inteiro. Quer que todo mundo esteja feliz. Então é o negócio do sorriso cósmico. Já pensou um sorriso cósmico assim, ó, no horizonte? E não é da Mona Lisa, não. É um sorriso mesmo, para valer, tá certo? Não é enigmático, não. É bem óbvio. Bem explícito. Tá certo isso aí? Obrigada. Então, Ieda, vamos em frente. Professor. Hoje eu estou com todos os meus monitores funcionando aqui. Os monitores técnicos. Vem cá, vocês viram que a Laura chegou hoje, né? Agora, ó, não pode dar um abraço daqueles quebra-costela nela, não. Tem que ir devagar, que ela está usando um processo de japonês atrás para segurar o processo da coluna. Ela já foi embora? Já, né? Eu queria falar quando ela estivesse aqui, estou esperando que ela ia ficar. Entende? Mas eu quero falar com ela sobre as monitoras e monitores nossos, para ela saber como é que é.
Mas então, Ieda? Professor, a gente pode dizer que a pessoa que é ectoplasta, ela vai ter mais facilidade para dominar as energias e o EV? Olha, isso não é bem assim, né? Depende dela, né? A maioria dos ectoplastas que aparecem são cegos, surdos e mudos. Não entendem nada do assunto. E são vítimas do processo. Então, se a pessoa tem autoconsciência, sim. Mas a maioria não tem, então não. Se tiver autoconsciência, sim, então. É, porque aí potencializa tudo. Porque ectoplasmia, como todos os processos, a maioria dos processos na vida, é uma faca de 2 gumes, né? Você tem que funcionar com um material positivo e sadio, que seja evolutivo, e não alguma coisa negativa. Se aqui tiver uma corrupção, se estiver poluído, se estiver intoxicado, como é que fica? Vai dar tudo para trás, não vai ajudar nada. Tem lógica? Sim, sim. E a pessoa que tem bastante energia, necessariamente ela é ectoplasta? Não. Uma pessoa pode ter uma opção de energia e não ser ectoplasta. Depende do que é. Ectoplasmia, já há manifestações com um processo mais sério entre o psicossoma, o energossoma e o soma. Entende? Para haver manifestações de efeitos que sejam intrafísicos. Então, o problema é mais denso, é mais grave, é mais carregado, é mais complexo, é mais sério. Entende? Agora, por exemplo, uma pessoa pode ter uma opção de energia aí que faz até espetáculo, show, mas não quer dizer que tenha. Depende do que é. Quando a pessoa é ectoplasta, tem uma opção de fenômeno de efeito físico que às vezes ocorre em torno dela, quando ela é para valer. Se ela é profissional, ela é capaz de abaixar a temperatura na hora do ambiente ou aumentar a temperatura do jeito que ela quer. Cada ectoplasmia dela que funciona automaticamente e em conjunção com as pessoas presentes. Entende? Que elas se tornam doadoras de energia do ectoplasta. Sim. E outra coisa, quanto ao ectoplasta ou a pessoa que tem bastante energia, necessariamente, assim, em outra vida, ela já desenvolveu os chakras? Ninguém é assim a primeira vez. Tudo isso vem de trás, para chegar nesse nível. Então ela chega Você veja como é que a energia desconhecida, agora uma pessoa que mexe com energia demais. Mesmo esses médicos são tudo doidos aí, imaturos, mas eu quero uma dizer assim, porção deles que já morreram com acidente de carro, tudo por causa de efeito negativo em cima deles, todos eles são. Se ela já tem os chakras desenvolvidos, desbloqueados e desenvolvidos. Não, isso aí, chakra, depende daquele corpo novo. Mas ela já mexeu com isso, já de outros chakras. Isso sim. Os retrochakras dela, ela já trabalhou nisso tudo antes. Não, eu queria saber daí nessa existência, que está numa nova condição. Escuta, então, não necessariamente por exemplo, tinha um grande médium no Rio, que uma vez ele me procurou para ajudar a situação, porque ele estava carregado demais. Eu já tinha tratado dele sem encontrar com ele no lugar que ele estava há muitos anos. A hora que ele chegou no instituto, falou assim, você lembra que aconteceu um caso assim, assim, assim? Pois é. Foi o nosso amparadores, com a turma toda, que ajudou você lá. Que aconteceu isso, isso, isso. Eu não estive lá, mas eu sabia de tudo, que eu segui o caso. A hora que ele chegou, a gente foi trabalhar no processo. Ele chegou e pediu para mim, eu quero começar a dar umas aulas para o povo, mas eu não tenho confiança e nem sei mexer com isso do ponto de vista da minha energia. Então eu vim aqui para você me instruir que o meu guia falou para te procurar. Então a gente começou a trabalhar. Aí eu falei, olha, você, se ele já trouxe, está na hora de você fazer a mudança, sair da Tacom para entrar na Tares. Mas não adiantou, ele era muito imaturo. Agora veja, não adianta a pessoa ter chegado aos 40 anos, já passou daquilo, não quer dizer nada. Às vezes a mentalidade é de 10 anos, é de 12 anos. Sabe, o quociente, por exemplo, dela, emocional, ou o processo mesmo, entende, de interesse, de preferência, de favoritismo perante as coisas do mundo, tudo é infantil ainda. Então isso aí é um problema. E médio tem muitos desses. Tem um monte de médio no Brasil, de efeito físico desse que tinha ectoplasmia, que morreram com acidente. Entende? Tem um em São Paulo que ele confiava em tudo por causa da energia. Então ele atravessava a rua sem olhar os carros, um carro passou em cima dele. Teve um outro que tinha confiança demais, mas era acelerado. Eu falei assim, você não pode estar correndo.
Ele dirigia carro, correu demais nas curvas, acabou batendo, morreu. Tem um outro que também morreu com acidente. Isso em pouco tempo, algumas décadas no Brasil, foram vários médicos que morreram assim, por causa de efeito físico. Tudo imaturos. Eles não tinham ideia do processo de mental soma no meio. E a maioria dos médicos são assim. Se a pessoa tivesse, ou se ela se cuidar muito do mental soma, ela não fica na religião. Ela vai para a experiência, ela vai fazer pesquisa. Religião não faz pesquisa. Professor, você pode falar um pouco mais sobre essa questão de a pessoa pode ter bastante energia, mas ela não chega a ser ectoplasta, que a questão da ectoplasmia envolve outras coisas que o senhor falou ali, do energossoma, psicossoma e o mental soma, né? Como que isso ocorre? O que a primeira coisa é a seguinte, quando a pessoa ela se sai bem com a ectoplasmia, é porque ela já dominou a maior parte da movimentação de energia em todos os campos, é a maioria dos fenômenos que ocorrem frequentemente. Sem isso, ela não chega lá. A ectoplasmia é da última coisa que tem, para dominar, entendeu? Por quê? Você faz o estado vibracional, uma coisa que está em circuito fechado dentro de você. Você estende, vai a sua energia, mas ainda não tem uma manifestação assim, arrasa quarteirão. Agora, com a ectoplasmia é diferente, você já faz o efeito, já cria fenômeno. Então, veja, tanto o amparador como também o assediador, se você deixar, ele vai usar a sua energia. Então, veja o perigo que é isso. Agora, não é o perigo, o processo é a competência que precisa, que se exige. Sim, qualificar, né? É necessário ter um traquejo com o problema, ter experiência, vivência, precedente, ser veterano no assunto, senão não adianta. Entende? Obrigada. Dona Natália, vamos em frente. Professor, na parafotologia, na segunda linha de embaixo para cima, a limpeza das energias conscienciais gravitantes. A limpeza, ela é feita, por exemplo, no normal, no ordinário, se é na cabeça das pessoas, é feita pelo arco voltaico crânio-chacral. Se é, por exemplo, na base intrafísica da pessoa, é aquilo que eu estava falando com o Sérgio. Tem que ir lá trabalhar com as energias, etc. Tal. Se é num ambiente, você tem que estar lá e percorrer aquele ambiente, e trabalhar no ambiente e ver onde é que tem os fulcros de energia mais negativa e limpar aquilo. Sempre para fora ou pode ser também trabalhado com uno mesmo? Não, é a pessoa que trabalha mais exteriorizando. Entendi. Todo lado. Você é, na verdade, um redemoinho. Sabe o que é redemoinho? Sim. Você é um furacão de energia, se você quiser. Depende de você. Entende? O que faz que uma pessoa tenha mais energia do que outra? Experiência, vivência, viveu mais com essas coisas, pensou mais no assunto, fez reflexão, trabalhou com aquilo, assistiu os outros. A coisa mais séria é esse último, assistência aos outros. A assistência faz com que a pessoa já vem de muitas vidas. A pessoa já trabalhou com aquilo. Primeiro as pessoas começam a trabalhar sem saber que estão trabalhando com energia. Tem um monte, por exemplo, de artistas que são médios com muita energia. E aquilo ele nem vê. Hoje estão gostando de falar, não, tem muita energia aqui, tem muita, mas ainda não sabem o que é isso direito, não. Entendeu? Precisa saber como é que funciona, de que modo que é. Não é só falar em Feng Shui e outras coisas mais, isso aí é pouco. Isso é muito superficial. Não adianta falar, por exemplo, o processo da amolagem elétrica, a pirâmide. Isso tudo funciona, mas não é isso. Falar, por exemplo, o direcionamento, o processo, por exemplo, assim, dos objetos. Tem que saber as 40 manobras de energia bem. Que energia que é essa? De onde ela vem? Ela é sua? Ela é contínua ou ela é alternante? Qual a direção que ela tem? Qual o propósito disso? Qual o conteúdo desse fenômeno? Por que está ocorrendo isso comigo? Tudo isso são coisas. Tem 40 perguntas igual a essa que você pode fazer. Qual o ritmo da energia? Essas 40 perguntas estão lá no Projeciologia. Vai lá e pega e vai examinar. Lá tem 39. E tem mais uma, que é o banho de energia, que eu não preciso te falar, porque esse é só no fim mesmo. Se a pessoa não estudar os 39, não adianta falar em banho de energia.
a pessoa não vai ter. Mais uma coisa, qual é a relação, ou quais são as diferenças entre o EV na primeira de soma e o EV na segunda de soma? Ou como são as relações? Olha, isso tudo pode ajudar, né? Se a pessoa precisa disso, né? Na segunda de soma, se ela é boa, ela não vai precisar muito disso, ela pode ter um comitê de recepção. E o que se faz? O que faz esse comitê? Eles estão esperando a pessoa. Se ela é boa, é um comitê de amigos e amparadores. Se ela é ruim, é dos assediadores e mega assediadores. Enfim, ela está com a família dela. Entende? Então a segunda sempre tem um comitê de recepção. Tá certo? Sr. Waldo, no caso de um indivíduo que tem facilidade para assimilar, tipo, ele assimila instantaneamente, mas mais dificuldade para desassimilar, é só uma questão mais de treino ou tem outro aspecto que tem que ser observado? O indivíduo faz assimilação instantânea, mas aí ele tem, por exemplo, dificuldade para fazer a desassimilação. Isso é só uma questão de falta de treino para desassimilar ou tem algum outro aspecto? Não é só falta de treino, é falta de cabeça, né? Falta de dar prioridade para o assunto. É uma pessoa que começou a estudar e não concluiu, ela ficou pela metade. Agora veja, quase sempre as pessoas que exteriorizam energia e que não sabem ver o retorno são autocratas e totalitaristas. Elas dominam as pessoas através de manipulação. Isso é uma das partes piores que tem na vida humana. Entende? Quase sempre é o líder que vira ditador, por exemplo, autocrata, o prepotente. Entende? Então isso aí tem que ser trabalhado. Agora, essas pessoas, é lógico que elas recebem a energia negativa de volta. Então elas se envolvem cada vez mais, aquilo nunca melhora. Você jamais vai encontrar uma ditadura que acaba bem. Sempre ficou muito rastro negativo no assunto todo. Você entendeu nesse nível, né? Ok. Agora, vamos agir, vamos trabalhar. O processo tudo é esse. Quanto mais você entender, se cientificar, ficar atilada com o processo de energia consciencial, melhor para nós todos. Isso é uma regra, sem exceção, para todo mundo. Pensa nisso. Isso aí é aquele cara lá do Rio. Fala assim, não, Waldo, eu agora durante 5 meses só vou pensar em energia dia e noite. Mas ele falou que podia fazer isso. Eu não sei depois o que deu. Entende? Em parte é isso mesmo. Agora, nós não podemos ficar fanáticos com o processo de energia. A maioria fica fanática com medo da energia. Então chega e começa falando, não estou sentindo as energias aqui, que está alterada. Então, às vezes isso é um processo de manipulação. Eu falo toda hora sobre negócio de energia com vocês, não sou assim, né? Pois é. Que a pessoa que faz isso, ela está manipulando. Uma pessoa que começa a apelar sempre para o processo extrafísico, isso é manipulação assediadora. A gente tem que desconfiar de todas as pessoas, inclusive na CCCI, quando aparece. Tem que ver. Entende? Você acabou de conhecer uma pessoa, e você vê que ela falou nessas coisas, depois você vai ver que ela sempre fala naquele de todo lado. Tem outros também que desconfiam, você tem que abrir o olho. E isso é problema de manipulação. Estão usando o problema. Quase sempre você não pode confiar, que às vezes não é correto. Agora, você não pode, você tem que seguir o princípio da descrença e ver se ela funciona mesmo. Ver se aquilo é real que ela falou. Depois que você conseguiu, não é, ver uns 5 fatos, aí você vai admitir a pessoa e tal. Mas antes vamos fazer a experiência. Isso é um perigo. Tá certo? Obrigada. Sr. Waldo, bom dia. Se uma pessoa que já domina o EV, já tem os 2 anos de domínio do EV, continua a trabalhar com o domínio do EV e a assistência, ela inevitavelmente vai chegar ao desassédio permanente total ou não é bem assim? Chegar ao quê? A ser desperde. Vai, né? Cedo ou tarde ela vai. Agora o problema é que desse jeito ela pode chegar mais depressa. Ela pode queimar etapas. Porque ser desperto, todo mundo vai acabar chegando lá. É inevitável. Pois, mas tem que dominar a energia a e fazer dispersidade é igualzinho, por exemplo, a lioa, a hiena, o leopardo. Nós todos tivemos que passar por isso. Aí também vai ser a mesma coisa. Só que tem que o livro agora é melhor, né?
outro. O professor disse há pouco que quando está a fazer estado vibracional, se recebe um banho energético, porque diz que aí o negócio é maior que você. O que é que pode falar um pouco mais sobre isso? Não, você está falando, a hora que ela está fazendo, ela sentiu alguma coisa? Não, quando o professor disse há pouco que quando está lá no seu escritório a fazer o EV, sim, se sentir banho energético que para... Não, isso aí você vai saber, uma pessoa já vai saber com o tempo, vai sentir um aparador, vai ter tudo, até a mudança da cabeça, da ideia, tudo aparece. Então ele para receber, é isso? Não, vai trabalhar, imagine. Porque eu quando estou a mobilizar as energias, se eu sinto banho energético, eu aumento o estado vibracional, eu não porque você ainda não tem ainda essa capacidade. Você vai sentir. Vai chegar um ponto que não adianta o que eu vou falar. É você que sabe. Okay. Entendeu? Sim. Você supera a pergunta. Okay. Você já tem as respostas. Tá certo? Agora aqui na página 62, o número 29. Pode falar um pouco mais sobre isso? O domínio mais lúcido da existência terrestre, intrafísica, holosacral. Terrestrialidade. É o domínio mais lúcido da existência terrestre, intrafísica ou holochacral, das energias conscienciais. O problema todo é o seguinte, o EV, ele permite essa terrestrialidade porque ele é a chave da vida humana. Sem energia você não funciona bem, assim como veterana, alto nível. Você vai ficar sempre no pré-maternal, na maternagem. Você não vai chegar no pós-doutorado. Entendeu? Da evolução aqui. Se de ter energia, domínio disso, não tem saída. Ok. E com o EV a medida energética interplanetária, ou seja, que é uma medida que é comum em vários planetas. Sim, todo mundo usa com isso. Vida. Todo mundo usa a seu modo. Não tem jeito. Então pode ser uma forma de comunicação. No cosmos todo, não interessa qual a galáxia, no cosmos todo. Você está entendendo? A energia é um instrumento da consciência. Então pode ser uma forma de comunicação. Energia que eu estou falando é energia consciencial, tá certo? Energia imanente. Não adianta tirar o corpo fora, você não vai fugir dessa. De modo que viva o EV. Obrigada. Valdo, numa dupla em que uma das pessoas ela é ectoplasta, mesmo não sendo profissional, necessariamente essa pessoa vai ser a cabeça da dupla? Tem que olhar entre os dois, né? Eu não posso dar palpite nisso. Os dois é que tem que ser, vocês é que se entendem, os dois é que se entendem. Tem que um saber do outro e chegar a um consenso. Consenso a dois é mais fácil do que mais gente. Mas que fatores, então, essas pessoas poderiam... Olha quais são os fatos que a pessoa passou. Veja a anamnese. Faz a anamnese dos dois. E levanta. Quem é que teve? Não, esse aqui teve mais fenômeno. Saiu bem do que aquilo lá. Acabou. É isso então que teve. Mas, em teoria, a pessoa ectoplasta teria mais desses fenômenos. Olha, uma pessoa pode ser ectoplasta e não ser a cabeça do casal. Pensa bem. Mas por quê? Eu estou tentando entender isso. Porque ela é ectoplasta dos assediadores. Okay. O outro é mais ou menos equilibrado, a outra pessoa e não é, tem amparador. Mais vale 1% de amparador do que 99% de assediador. Tá certo? Boa tarde, professor. Boa tarde. Como que... Tá vendo? Como que o senhor utiliza... muito educado, eu estou gostando dessa. Impressionante a educação. É que eu cheguei agora. Bom tom. Como que o senhor utiliza o estado profissional para aumentar a criatividade, as ideias? O meu caso é que eu estava falando aqui, Pedro. Toda vez que eu vou trabalhar, por exemplo, os meus períodos, você sabe, eu começo de madrugada. Depois eu trabalho, se tem um tempo, às vezes no holociclo. Depois eu subo, igual que aconteceu hoje, eu trabalhei 1 hora no computador antes de almoçar. Agora, depois eu tenho um processo à tarde, quase sempre tem 1 ou 2 coisas lá. Eu digito, por exemplo, alguma coisa que tem que acrescentar no verbete hoje, alguma coisa assim. Agora, depois, às vezes, à noite, eu estou no meu quarto e estou lendo, escrevendo, vendo televisão, algum filme, alguma coisa, reportagem e tal. Eu também faço a mesma coisa. Todos esses lugares eu faço
o sensoriamento da energia ambiental. A maioria não precisa de mexer no estado vibracional. Eu mexo a primeira outra assim, ó. Não precisa. Você entendeu? Então, ó, falando na sua linguagem de quadrinista técnico e veterano, Mandrake o mágico. Está entendendo? Senão não adianta. Então é isso que você tem que fazer. Toda vez que você entra ali na gibiteca, você mexe na energia? Não é toda. Pois é. Mas não faz, não? Faço, mas não é toda vez. Às vezes eu não faço. Mas e você vai trabalhar, você fica lá dentro trabalhando, você esquece? Não, começa a sentir repercussão, né? Porque tem todo o ambiente aqui. Às vezes quando eu não trabalho com energia, então, fica mais ótimo. difícil de trabalhar. Então você tem que fazer mais do que eu estou falando. Faz antes, na hora de você sair. Coloca aí no lugar de Reebok, que está aqui, ó. Coloca EV. E assim você vai lembrar. Você já viu que a testa dele está Reebok. Ele é garoto propaganda da Reebok. Não, que hoje está frio, né? Lógico, é lógico. Ele é gaúcho, ele está lembrando que você é gaúcho. Você viu essa? Terrível. E o que eu estava pensando é que o pessoal, às vezes, que tem técnicas de criatividade, né? Eles acabam entrando num estado alterado de consciência para alcançar a hipnagogia, né? E isso não acontece em um estado vibracional natural, espontâneo, pela essa descoincidência. Por exemplo, quando eu estou saindo do corpo, eu vejo, às vezes, que eu tenho muitas ideias. E isso tem relação com o estado vibracional, por causa da hipnagogia, todo esse processo parafisiológico. Como é que funciona isso? Esse pessoal, às vezes, por exemplo, Thomas Edison, que tinha técnica aquela da bola de bilhar que ele largava para ter ideia. Ele entrava no estado alterado, podia chegar ao amparador. Ele usava aquelas muletas. Sim, para alcançar médio igual aos outros. Sim. Tem um monte desses poetas, por exemplo. Pergunta, como é que você entra na sua inspiração? Tudo é mediunidade. É um processo de parapsiquismo. Tem gente atrás. O problema é que a maior parte desses caras tem guia cego. Eles não têm amparadores. Sim. Você está entendendo? Então é tudo empírico, é muito amador, é coisa imatura ainda. Então o processo é pegar coisa técnica de veterano, está entendendo? Maduro. E é isso que nós precisamos, é isso que a gente procura aqui. Entendi. Tá certo? E outra coisa, e o prolongamento da vida intrafísica. O que acontece? Eu, durante um tempo, eu comecei a trabalhar mais com energia, eu fiquei quase um ano sem ter nenhuma mini doença. Nada. Eu fico imaginando a longo prazo. Por exemplo, a pessoa se programou para ter uma vida de 70, 80 anos. E ela começa a trabalhar mais com as energias, e se ela quiser prolongar mais 10, 15 anos, 20, que seja, alcançou a dispersidade, por exemplo, como é que funciona isso? Olha, o caso todo é ela funcionar com a energia dela desde o início, né? Quanto mais cedo, melhor. E ela prevê o que vai acontecer. A longevidade depende de mil e um fatores. Não adianta uma pessoa que marcou, por exemplo, vou viver tantos anos aqui. Ela tem que manter esses tantos anos, senão não adianta nada. Eu, com a minha vida, cuidando tanto do processo de energia, essa coisa toda, já tive. Só para contar para você que eu sou aqui a cobaia mor, né? Eu sou o maior macaco reles aqui da paróquia, olha só. Mas, até sob certo aspecto, parece um tipo de macaco mesmo, aquele macaco. Né? Então, agora vamos só. Eu tive, primeiro, o parto, com a cabeça rachada, tudo quanto é jeito, tirado da fossa. Depois, infarto, 28 anos. Depois, um acidente de carro, que eu não tive culpa nem nada, nem meu motorista. E eu tive em coma, uma semana. Agora, recentemente, só para dar o gosto de a gente não ficar fora, porque é chato, né? Você tem que participar da humanidade, das coisas. Eu tive um câncer aqui, ó, bem no cucuruto, junto do corono chakra, para mostrar que eu não vale nada. Meu negócio. Então, vê, só eu estou te mostrando 4 coisas no meu caso pessoal. Uhum. Tá certo? De modo que o negócio é trabalhar. Agora, eu sou um pé quebrado nessa história, né? Devia ter dominado isso mais. Tem muita coisa errada nisso aí tudo. Eu errei num monte de coisa. Então, veja, eu sou uma pessoa que não adianta vocês falarem. Eu tenho meus erros, eu sei o que é, está registrado. Fato é fato, eu não vou discutir com os fatos. Agora, se eu sou assim, com um pouquinho de consciência que eu tenho, pensa bem aqueles que são totalmente inconscientes. Então, a boa parte deles não tem infarto,
não tem acidente. Você está entendendo? Não tem câncer, assim, de aviso. Não tem nada disso. Mas, em compensação, também não faz nada. Sim. Eu tive isso tudo, mas estou fazendo alguma coisa. Aí é que é a minha diferença. Então, não olhe os meus erros só. Olha pelo menos um pouquinho, 1% de algum acerto que eu fiz, porque senão eu não teria chegado aqui. Você está começando a entender, então, o que é o processo da energia e o problema dos fenômenos e tudo isso? Acidente, doença? Energia, fenômeno, acidente, doença. Pensa nesse polinômio. Sim. Você vai começar a entender. Tá certo. Obrigado. Bem, professor. Tudo bem aí, André? Tudo jóia. Até você falou sobre o acidente, que é um tema, né, que eu pesquiso, né, que dentro da acidentologia. Isso, dentro da autossegurança, né? Sim. E aí, uma das variáveis, né, que a gente percebe, que até um defeito do estado vibracional, seria a profilaxia desses acidentes. Teve um episódio, né, que aconteceu comigo na infância, que eu estava correndo perto de uma piscina, né, na beira da piscina. E eu escorreguei e, de repente, eu fui parar no meio da piscina. Né? Ela era arredondada, eu fui parar no meio, né? Caí de costas no meio da piscina. E aquilo que me chamou a atenção, na hora, mesmo eu deveria ter uns 11 anos, é que na velocidade que eu estava, a minha queda era para bater na quina da piscina. E eu fui lançado ao meio, né, e era razoável o tamanho dela. E isso foi uma coisa que me culpou por muito tempo, né? Eu imaginei que poderia ser uma macro-PK positiva. Eu já te mostrei o caso do meu óculos. Eu lembro. Isso é assistência. E aí, devido ao A mais B, até uma vez você falou sobre o processo de acidentes, a questão da distração, né? Até uma vez você comentou uma técnica de ver nas mãos quantas cicatrizes, né, a pessoa tem. Tem que olhar. Aí eu contei que eu tinha bastante. Tinha bastante, Tá vendo Indiana Jones? Por Indiana Jones fazendo a sua meia-culpa. E Marvin falou que o filme é muito bobo. Marvin falou, eu não sei. Ele viu, ele não está aqui, ele saiu. Inclusive, querendo ou não, esses fatos acabaram norteando para até eu estudar, né, me interessar sobre segurança e isso é um dos temas que eu levo a sério, né, bem a sério. Até eu já escrevi sobre bioenergias na prevenção de acidentes, é um das temáticas. Seu estudo de segurança é muito importante, né, cara? Muito sério. Agora, o que você tem de dica para a gente explorar sobre esse efeito do estado vibracional nessa área de profilaxia? Por quê? Porque eu lembro que você já comentou também sobre aquela questão dos pedágios e a questão também, nós temos uma rotina que a gente tem toda uma logística que a gente tem que trabalhar, além do estado vibracional, para a gente ter sucesso, né, nesse processo de prevenção. O caso todo é o seguinte, tudo na vida tem convergência. Então você tem que ter um locus, que é aquele megafoco, que é o pontual. Onde você tem que colocar seu raio laser e todas as suas intenções, todos os seus esforços. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer a confluência para aquilo. Então você faz uma imersão, entende? Vamos dizer assim, tem que absorver e monopolizar aquela ideia para aquilo seu mata pensando. Com isso, então, você amplia demais, muito mais, as suas defesas. Defesas orgânicas, defesas da imunologia, defesas energéticas, defesas físicas, extrafísicas, tudo aumenta. Se há uma confluência. Essa confluência significa imersão, a fundamentação, o embasamento, entende? Então, é o que você está fazendo. O estudo, por exemplo, que você faz de segurança está bem dentro desse processo. É por aí. Agora, eu percebo dentro do teu exemplo, né, de detalhismo, você se preocupa no que você come, no ar que você respira? Não, eu me preocupo com o movimento da folha. Está entendendo? Entendi. Eu olho tudo. Mas veja bem, eu não me desgasto, eu não coloco uma coisa secundária como sendo principal.
E outra coisa, eu estou sempre assim, ó, eu não paro. Há uma dinâmica no meu processo. Vocês já viram, por exemplo, que eu estou sempre falando de outras coisas, falo as coisas, repito uma opção de coisa do passado, um monte de coisa, mas estou sempre falando alguma coisa nova. Trago verbetes novos. Então aí vem a Gisele e fala assim, não pode trazer para domingo. Vocês viram? Então, você está entendendo isso? Sim. Então, há uma dinâmica nesse processo. Eu não paro nunca. Agora, qual que é a técnica que você usa para, de repente, aquilo chamar atenção e você dar um ar de relevância dentro desse... A hora que eu vejo que houve uma confluência também dentro da ideia. O que aconteceu? Olha esse caso que eu falei dos extraterrestres aqui. Sim. Eu sabia e falo há mais de 50 anos sobre esse processo, que nada na Terra é novo, só tem uma coisa nova, que é a neologística. O mais tudo já repetiu, já houve, já tem precedente em outros planetas. Uhum. Você está entendendo? Então, na hora que tem uma medida extraterrestre nisso, na hora que vai mudar esse planeta, né, já está no ponto, já está na hora, está maduro. É o diagnóstico. Está entendendo? Aí muda. Então, isso, por exemplo, eu sabia, mas eu não tinha tocado nisso. Eu nunca falei nisso assim, uma página inteira, em lugar nenhum. Mas sempre falei muito nisso. Agora, vem os extraterrestres assim, olha, está na hora, tem que mexer, esse povo está chamando a atenção, tem que mexer. Aí o enumerador falou, não, é isso mesmo. Agora, eu já fiz uma listagem das coisas, o que é que pode ocorrer nisso, como é que é. Agora, logo em seguida, apareceu uma outra coisa, que é o ser e estar, que é mais ou menos a mesma coisa aí, que tem relação. Eu também sempre falei nisso, mas nunca relacionei o ser e estar. Eu, por exemplo, presta atenção, tem 22 itens que eu já coloquei lá. Eu, por exemplo, eu sou um aluno permanente, dentro do autodidatismo. Eu sou. Agora veja, eu estou como professor nesse negócio, dessa tertúlia aqui. Isso é temporário. Agora, eu como aluno, eu sou permanente, isso é para sempre. Vocês estão entendendo o que é o ser e o estar? Agora, eu tenho 22 desses. No Brasil tinha um cara que falou, não, eu não sou ministro, eu estou ministro. Porque o ministro é temporário, é efêmero. Entende? Logo depois ele foi embora, deram um chute nele. Você está entendendo, então? Isso também tem relação com esse processo. Se você for olhar, pensa que você vai ver as conexões. Agora, existe alguma coisa que chama atenção no sentido de algo que a gente não gosta de mexer? Por exemplo, né? Dentro do processo de profilaxia mesmo, você fala assim, não, tem alguma coisa que de repente não me apetece. Talvez isso é um sinal para ir atrás dessa... É um sinal para você ir atrás quando você estiver gabaritado. Ou seja, quando você estiver com muita força, descansado, depois do terceiro sono, está tranquilo, aí você pode mexer com isso. Para enfrentar a coisa com mais excesso de gasolina do que você precisa. Você está entendendo? Com excesso. Isso aqui é o ideal, porque assim você supera tudo. Entendi. Aí aquilo que você achava que era um elefante vai virar uma formiga. Vai desaparecer a grandeza negativa do processo para você. Entende? Sim. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu estou assim, tranquilão demais, você está entendendo? Eu falo assim, não, vamos pegar um negócio bem bravo, eu estou precisando. Aí eu vou enfrentar aquilo. Agora, uma outra questão que até eu queria comentar, eu andei refletindo bastante, né, sobre uma vez um fato que você falou de poltergeist e tudo mais, e uma seletividade de pessoas para visitar o ambiente de fenômenos. Sim, não, mas não é só isso. Eu faço também, existe um negócio, se você olhar no 700, está lá, qual é o colega de pesquisa que você tem que escolher? Você não pode pegar qualquer pessoa para pesquisar com você. Isso é pior ainda. Olha no 700. Colega de pesquisa. Colega de pesquisa. Quem é que você vai? Você não pode selecionar qualquer um. Entendeu? Agora, na questão do poltergeist, isso aí é terrível. Se você levar uma pessoa lá que é muito emocional, muito ansiosa, muito exagerada dentro do processo, isso é um perigo. Ela, na mesma hora, você vai ter um assediador junto de você, que vai ser o embaixador dos mega assediadores extrafísicos.
aquilo vai poluir, sabotar totalmente o seu trabalho. Você entendeu? Sim. Agora veja, isso é terrível, né? A gente fazer essa, vamos dizer, verdadeira discriminação de pessoa. Mas veja, você entra numa escola, não tem a discriminação, não chama vestibular, exame de admissão, é discriminação ou não é? Sim. Tem que ser, não tem? Agora, da mesma coisa o processo, não tem outra saída. Agora, olhando esse processo da assistência, né, porque pelo que dá para perceber, até pelos relatos projetivos, você pelo menos topa entrar em qualquer parada, né? Eu jamais tive medo de nada, desde mais ou menos os meus 15 anos. Nunca mais tive medo de nada, em nada, nunca, em parte nenhuma. Agora, eu vou com boa intenção em tudo. Isso parte outra de coisa, atitude. não toco no vespeiro com vara curta nem na onça. Ou seja, tudo meu é pensado. Ou seja, existe um respeito e existe esse acolhimento. Não, e outra coisa, eu respeito os direitos dos outros e vejo que tem gente que tem muita força, mesmo sendo doido. Entendi. Uma pessoa é aquilo que eu falo, com a metralhadora na mão, e ela está municiada. Não adianta querer discutir com ela. Tem que ir devagar com a dor, o negócio não é assim, como é que é? Qualquer coisa pergunta para o Sérgio o que é legítima defesa. Sim. O negócio não é fácil, a gente tem que pensar nisso tudo. Agora, para isso, você tem que julgar energia em tudo que tem. Agora, eu já tive muitos casos que eu saí bem disso. Uma vez eu estava nas empresas, entraram os assaltantes. Eu não sabia de nada, estava no terceiro andar do prédio nosso, e cheguei no basculante assim, abri que eu senti que tinha alguma coisa. Olhei para um pátio e vi que tinha uma pessoa com um revólver na mão. Ele olhou, me viu na janela e fez assim, vambora, entrou areia, vambora. Os caras foram embora. Eles iam começar a roubar o caixa com toda o negócio, lá de baixo até chegar no terceiro andar. Que energia que foi isso? Nem eu sei até hoje o que aconteceu. Agora o cara me viu, e eu vi também. E ele com o revólver na mão fez assim, vamos embora, entrou areia. E foi embora, nunca pude esquecer aquilo. Sede nosso, negócio tudo lá, um monte de gente trabalhando. Entendeu? O caixa ficava embaixo, perto do pátio, pátio de carreta, pátio de veículos, aquele negócio todo. Isso junto no andar terra. Uma outra coisa, eu já contei aqui o caso, que eu estava na rua Vinícius de Moraes, lá de Ipanema. Então, meu motorista, uma pessoa na frente e eu atrás. Eu falei assim, ó, eu vou parar aqui na esquina, junto com o Visconde Pirajá. Então ele sabia. Então ele foi devagar, dirigia muito bem. E eu então olhei para trás, olhei tudo, estava um outro carro junto, eu fui abrir a porta. Na hora que eu comecei a abrir a porta, veio uma motoca, brá, meu carro, tudo bem. Carro da motoca, a motoca mesmo estragou uma opção de coisa. Aí o motorista olhou lá e falou assim, doutor, eu vou lá falar com o homem, porque o cara tinha quase 2 metros de altura. Eu fui lá, joguei energia no negócio, falei assim, como é que é? Você vai consertar isso aí? Você precisa de auxílio? Como é que é a situação? Não, doutor, pode deixar que eu vou resolver tudo. Você me perdoa, mas é que eu tenho que fazer um negócio, que eu vou concorrer para o Sul-Americano de remo, eu tenho que ir para o Botafogo agora, por isso que eu estou com essa pressa. Eu entrei errado. O erro é meu. Acabou. Outra coisa, eu estou com a Graça em Ipanema, pedestre. E eu, então, estou do lado do passeio, a rua de pedestre, todo mundo andando. E eu no passeio aqui. E a Graça do lado de dentro, junto da praia. Nós vamos andando. E eu estava não estava com esse meu chapéu, estava com a boina, sabe? Como se fosse um tipo boné. Então, estou lá andando com a maior tranquilidade, quando vem um menino já altinho, bate, pega o boné e sai correndo. Aí a Graça fica toda alterada. Mas como é que eu preciso do negócio? O povo todo olha, você não tem nada. Eu tenho outro. Isso aí não tem nada. Mas deixa, o menininho está precisando, coitado. Deixa eu ver lá. Nós vamos andando. Andamos mais ou menos aí, alguns metros, quando aparece um rapaz segurando o outro pela orelha e o menino com o meu boné na mão.
Entrega para o doutor, entrega. Ele é meu irmão, ele fez isso, ele está roubando o povo tudo aí, eu preciso dar uma lição para ele, não pode estar roubando as coisas aqui. Aí eu ainda dá até o negócio lá, mas em face disso ia acabar com a moral do irmão, né? Então eu falei assim, não, então agradeci os dois, ficou só por isso. Foi embora. Estou só te mostrando, igual esses casos, tem um monte. Você está entendendo? Agora por quê? Por causa da energia. Agora veja, quem é que ia esperar que aquele menino ia trazer o negócio de volta? O povo tudo que estava perto, mas não é possível, que a gente acabou de ver, isso nunca aconteceu aqui. Agora veja, é energia. Agora, 1 milhão a mês é esse caso lá da empresa. O negócio não era fácil, que ali o negócio era violento, era uma porção de homem. Agora, o que será que esse cara não viu no pátio? Até hoje eu sou inculcado com isso, que eu não consegui decidir o que era. A gente quis até saber quem era a quadrilha, tudo, mas no Rio, na ocasião, não foi possível. Estava começando só essas quadrilhas grandes no Rio nessa ocasião. Mas o que será que o cara viu que mudou a hora que ele me viu lá em cima? O que será que ele viu na minha cara? Pelo basculante, lá em cima, no 3º andar. E ele no pátio. E praticamente eles não roubaram nada. Não deu tempo. Será que não foi a tua energia, assim, na hora de... Eu não sei o que foi que houve. Agora, veja, eu senti uma coisa, eu estava fazendo despacho dos papéis, com a coisa toda, sabe? Eu levantei porque senti alguma coisa, que sabe de ver o que estava ocorrendo. Não tinha barulho, não tinha nada. Que eles entraram suaves, você sabe, esse povo, né? E lá só tinha uma entrada e uma saída. O prédio grandão, com vários até o 3º andar, mais grande. E a entrada dentro, você está entendendo? Tipo europeu. Entende? Tipo garagem grande, que negócio. Agora, isso aí até hoje eu não sei por quê. Como é que funcionou? Eu só agradeci os amparadores, né? Joguei bastante energia. Na mesma hora eu desci para ver o que é que tinha de prejuízo, como é que era. Não teve nada. Ninguém machucou nem nada. Mas eles já tinham segurado vários dos nossos operários. O chefe do pátio estava preso lá com eles. Então. Eles soltaram, tudo foi embora. Então você olha como é que é o processo. Se você põe energia na frente, as coisas melhoram atrás. Tá certo? É aí que é. Sim. Mas então, Luiz, você estava até sumido, né? Você apareceu com frio. Você está aguentando bem, hein? Obrigado. Mas sumi, mas nós se encontrou muito com umas pegadas por aí. Ah, é? Mas esse assunto de estado vibracional é apaixonante, né? Eu também acho. Eu fui, isso já há vários anos passados, me aconteceu um fato até bastante interessante. No começo foi meio amedrontador, mas foi interessante. Eu estava na rua lá em Curitiba, 2 rapazes, num beco que eu estava lá, 2 rapazes, é esse aí, vamos pegar ele. Mas nessa ocasião eu já tinha tido umas noções de encapsulamento e falei, vou tentar fazer a técnica de encapsulamento. E comecei a trabalhar com as energias. Os rapazes chegaram perto de mim, é brincadeira, não tem nada, não aconteceu, não é nada. Foi um negócio que chamou a atenção. Pode ser isso. Eu achei interessante. Às vezes o negócio era seríssimo. Você viu se algum estava armado? Não deu para ver. Porque às vezes eles escondem, né? A arma quase sempre eles põem no traseiro e põem a camisa por cima. Eu não sei se de fato era brincadeira, mas o fato é que se era uma brincadeira, era meio de mau gosto, né? Porque, bom, mas eu venho já estudando estado vibracional há tempo, já que venho sempre trabalhando com estado vibracional. Eu tenho notado bastante diferença e bastante apoio que tem me acontecido. Agora, ultimamente, eu estou, que você estava falando aqui de Pensene, eu tenho utilizado muito Pensene também, quando, às vezes, eu vou conversar com a Consex, eu uso o Pensene para ajudar a Consex, para poder deixar a Consex mais tranquila, né? Para convidar a Consex para ficar num ambiente onde eu estou, para ela ir aprendendo
alguma coisa que está sendo falado dentro da dinâmica, no caso, né? Então, aquilo vai ajudando as consequências. Então, isso aí, para mim, eu sei que eu sempre trabalhei fazendo estado vibracional para poder, quando eu percebia na minha sinalética, eu sabia que tinha uma consequência junto ali, perto de mim, eu já começava a trabalhar com estado vibracional para espantar a consequência. É por aí. Mas depois eu tentando, fazendo experiência com o Pensene. A pensenização também ajuda, né? O diálogo. E achei que começou a dar resultado. Dá. Só algumas vezes, às vezes, tem coisa que também a gente precisa, como o senhor diz, precisa entrar com canhão e tudo para poder enfrentar. Não. Soltar os cachorros. Tem que soltar. Então, às vezes, não, só o Pensene, às vezes, no momento não resolve. Mas, para mim, tem resolvido bastante. Bom, o foco do meu assunto é interessante. Eu estou, no momento, muito contente com as coisas que estão acontecendo na minha TENEPS. Como a gente já sabe, que quando as coisas estão muito boas, a gente precisa ficar desconfiado, né? Porque está muito bom demais ver a TENEPS. Então eu fico meio desconfiado. Será possível? Será que isso é verdade? Porque as coisas vão caminhando, né? Mas aos acréscimos. Porque tem uma época aí bastante complicada. Não sei se é o tipo de trabalho que é sempre mais difícil mesmo. Mas ultimamente as coisas estão caminhando tão bem. Muito bom. Então eu fico contente. Agora, a sua aura melhorou muito com o tempo, né? Né? Isso tudo é que mostra. Esse aqui é o cartão de visita mais sério. Porque inclusive isso aí está acontecendo no fato que agora eu estou dando tratamento no meu olho esquerdo, aí está dando um trabalho danado, né? Então, com tudo isso aí, a minha TENEPS está funcionando bem, que é uma beleza, né? Parabéns, vamos em frente, é por aí. Vamos trabalhar. É isso aí. Então, viva por aí, uma satisfação te ver aqui hoje. Ok, obrigado. Muito bom. Viu? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que hoje nós temos 15 temas para a eleição, que hoje é domingo. E eu queria trazer para o próximo domingo, a Gisele vai me perdoar, nicho da neo-ideia. Tá certo? Nicho da neo-ideia. Que é para a gente debater o processo, que isso aí pode ajudar muita gente. Temos 3 recados, William, Everaldo e André. Fazer a leitura dos verbetes. Verbetes novos. Intempestividade. Melim. Objeto ajustado. Pseudobem. Trabalho antelecano. Não. Antelucano. Saíram. Verbetes antigos. Curiosologia. Década. Incivilidade. Localização. Operação. Prerrogativa. Primoponente. Referência. Taxologia da segurança e usabilidade. Alô. Pessoal, lembrar a todos sobre o programa de aceleração da erudição, da reaprendência, as novas turmas do segundo semestre. A pedido de várias pessoas, a gente manteve até hoje o desconto para inscrição. O desconto, no caso do segundo ciclo, é de R$100, vai até hoje. Amanhã já é só de R$50 o desconto, então aproveitem. Quem quiser se inscrever, reservar suas vagas, comigo ou com a Glória, que está aqui na frente, tá? Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu gostaria só de fazer o aviso. A gente está precisando de pessoas para colaborar na tertúlia, especificamente no grampeamento dos verbetes. Então, quem tiver disponibilidade e quiser ajudar, pode procurar um dos mantenedores no holociclo, que ele vai passar o material para ser grampeado. Tá ok? Obrigado. Gente, gostaria de convidar que agora, às 15 horas, nós vamos falar aqui sobre lixo mesmo, ou seja, sobre a gestão de resíduos sólidos, que tem a ver com uma dificuldade nossa
na CCCI e aqui também no CAEC. Então a gente vai estar falando sobre o que é o modelo que a gente está usando e todas as técnicas que estão sendo utilizadas. Contamos com a presença aí do pessoal, é muito importante, 15 horas, tá bom? Pessoal, teve um empate entre 3 verbetes. Intempestividade, 4. Intempestividade, melim, pseudobem e curiosologia. Então a gente vai fazer uma votação entre esses 4 verbetes. Primeiro, quem vota no intempestividade, por favor, levantar a mão. Alguém conta? Não tá aí. Ok, é só um voto por verbete, tá? Melim, quem gostaria de votar no Melim? Melim. Pseudobem. Curiosologia. Ganhou curiosologia com 15 votos. Obrigado.